Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para divulgação científica e institucional. Aqui, nós conhecemos as pesquisas e os avanços científicos do Brasil e do mundo. E também falamos de importantes ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Nosso assunto de hoje é a saúde auditiva. Nossa convidada é a doutora Vera Lúcia Ferreira Mendes. Ela é coordenadora da área técnica de saúde da pessoa com deficiência do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde. Ela também atua como professora da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC de São Paulo. Vera Lúcia, é um prazer recebê-la aqui no Diálogos. O prazer é todo meu, nós do Ministério ter a oportunidade de poder discutir com vocês a nova política. Então, falando sobre essa nova política, né, Vera, ela foi lançada em 2011 pela presidente Dilma e é esse Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o Viver Sem Limites. Explica pra gente de onde surgiu a ideia desse plano e qual o objetivo dele. Então, o Viver Sem Limites, ele é como você disse, um grande plano nacional que visa ampliar, né, e garantir os direitos das pessoas com deficiência. Existe uma agenda muito ativa e importante no mundo todo e no Brasil também, da ampliação do acesso e dos direitos da pessoa com deficiência, que precisam de uma série de ações na saúde, na educação, no trabalho, de acessibilidade, para que elas possam adquirir o status assim, de plena cidadania de fato. Então, do ponto de vista das políticas governamentais, embora muita coisa já tivesse sendo feita nessa direção, eu acho que a presidente Dilma teve, de fato, uma sensibilidade, né, de pagar o que a gente chama dessa dívida histórica com esse grupo populacional e lançou o plano. O que é o plano Viver Sem Limites? Ele é um plano que agrega ação de mais de 15 ministérios, ela convoca mais de 15 pastas para juntos construírem um plano com um conjunto de ações específicas que possam articuladamente lá na ponta ampliar a qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida. Esses 15 ministérios juntos, né, que já começa a inovação, que é na prática fazer política pública de modo intersetorial, que foi um privilégio participar desse processo. E, nesse caso, esses vários ministérios estruturam o Plano Viver Sem Limites em 4 eixos. A acessibilidade, inclusão social, acesso à educação e atenção à saúde. Esse eixo da atenção à saúde é o que o Ministério da Saúde coordena. Embora ele tenha ações nos outros eixos, a gente coordena esse eixo da atenção à saúde e, a partir do Plano Viver Sem Limites, em 2012, é lançado pelo Ministério da Saúde a nova política de atenção à saúde da pessoa com deficiência, que é a Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência. Então, a gente reestruturou, na verdade, todo o trabalho que a saúde vinha fazendo, para todas as deficiências, né, para todos os grupos populacionais que têm algum tipo de incapacidade, disfuncionalidade ou deficiência. E estrutura esta rede, incorporando aí também a saúde auditiva, mas não só exclusivamente, que é a Portaria 793. Ela cria uma nova lógica e cria inflexões importantes da política. Pensando dentro do grupo dessa política, pensando nas ações para abordar toda a população que tem alguma deficiência, a gente consegue enumerar, Vera, de forma breve, ações específicas para quem tem, de repente, uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, intelectual, física? Então, com certeza. A grande novidade é que pela primeira vez no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, que é uma grande política, aí você entra de modo estruturante uma rede para cuidar das pessoas com deficiência, que é a rede que vai colocar uma agenda da habilitação, da reabilitação das pessoas. O que é uma pessoa com deficiência, independente da deficiência que ela tenha, ela precisa de cuidados, além dos cuidados gerais de saúde, cuidados específicos para poder superar barreiras que certas lesões problemáticas, seja sensoriais, auditiva, é uma deficiência sensorial, visual ou motoras, físicas, intelectuais, agregar tecnologia terapêutica de reabilitação, tecnologia assistiva para que ela possa superar barreiras e ter vida plena no trabalho, na educação e etc. Ou seja, as pessoas com deficiência, o objetivo da saúde é trabalhar para que elas tenham reabilitação adequada,
E também um processo muito mais amplo de, assim, identificação precoce. O diagnóstico é fundamental. Identificar precocemente uma possível deficiência ou causas que possam gerar deficiências, realizar diagnóstico adequado, seguro, preciso, reabilitação e intervenção oportuna, ou seja, em tempo adequado, né? Quanto mais precoce a gente identifica, mais rápido a gente intervém e mais chance, né, a gente tem no processo de reabilitação de ter um prognóstico positivo, né, adequado, etc., ganho funcional. E esse processo tem que ser contínuo, tem que estar integralizado. O que a gente busca hoje no Ministério é construir redes de atenção à saúde, ou seja, serviços, desde qualificar a atenção básica, criar e qualificar os centros especializados de reabilitação e também no âmbito hospitalar, todos os pontos de atenção da rede SUS estarem qualificados para, de modo articulado, poder ofertar uma assistência adequada a esse grupo populacional. E aí, se a gente faz isso, e posteriormente ali nos territórios também articula as políticas de saúde com educação, proteção social, trabalho, etc., aí a gente vai dar, de fato, uma situação de direito de cidadania a essas pessoas, porque elas têm muita capacidade. Né? Elas precisam de certas ajudas técnicas, de certos processos de cuidados e incentivos para poder exercer plenamente com os mesmos direitos e oportunidades de que qualquer cidadão. Tá, e um pouco sobre a qualificação dos profissionais dessa rede de trabalho, principalmente do SUS, a gente conversa no próximo bloco. Ok. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Estamos de volta e hoje nós conversamos sobre saúde auditiva com a coordenadora da área técnica da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde, Vera Lúcia Ferreira Mendes. Ela esteve em Bauru para participar do Seminário de Políticas Públicas, Serviços e Sistemas em Saúde Auditiva, promovido pelo Hospital Centrinho da Universidade de São Paulo. Vera Lúcia, comentamos no último bloco a questão da capacitação dos profissionais da área de saúde para trabalhar com essas pessoas com deficiência. Eu queria saber que ações o Ministério da Saúde tem feito nesse sentido. Então, isso é uma agenda das mais importantes, porque toda vez que a gente fala no Ministério da Saúde em organizar e implementar uma política pública, a gente não faz isso sem a colaboração absoluta dos trabalhadores de saúde, que são eles que atendem os usuários. Então, a agenda de capacitação, né, seja a capacitação no âmbito de certas atualizações profissionais, das tecnologias que avançam muito, e os profissionais têm que estar o tempo todo atualizados, mas também de compreensão dessa nova lógica assistencial, né, que exige uma ampliação de acesso, um processo de humanização importante, acolhimento das demandas. Há várias ações de capacitação em andamento e outras sendo planejadas, né? Algumas, por exemplo, mais específicas, a gente, por exemplo, está em curso agora, começa em agosto, algumas capacitações, vão ser 6.600 profissionais de saúde bucal, capacitados para o atendimento à pessoa com deficiência, porque isso exige algumas especificidades de manejo. A gente vai capacitar ortesistas e protesistas de nível médio, que são profissionais das oficinas ortopédicas, que são pessoas super importantes e estratégicas, porque a pessoa com deficiência usa muitas órteses, próteses, cadeira de rodas, precisa fazer adaptações e ajustes muito singulares para aquela pessoa. E esse profissional, ortesista e protesista, é aquele que produz, que às vezes organiza e faz os ajustes das próteses indicadas e prescritas pelas equipes médicas. Também vamos fazer uma capacitação para os profissionais de nível superior, médicos, profissionais de reabilitação, físios, fonos, TOs, também muito voltada para prescrição, mas também para o processo de adaptação e reabilitação no uso da tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva avança muito, né? As próteses, elas avançam, a tecnologia
é um ritmo muito acelerado e os profissionais precisam, para poder prescrever bem, para poder conhecer o que está aí no mercado hoje na lista do SUS sendo incorporado e como ela deve fazer melhor esse treino, essa adaptação. Isso é tão importante. Por exemplo, hoje o SUS, ele faz a concessão dessas órteses e próteses, né, de modo gratuito para a população que dela precisa, numa grande escala. A gente, por exemplo, em 2012, fechamos o ano só em termos de concessão com mais de 3.600.000 órteses e próteses concedidas pelo SUS. Só que na avaliação do Ministério, a situação anterior era de que assim, esse número de concessão não necessariamente significa que as pessoas que precisam dessas órteses e próteses ganharam de fato, maior autonomia e funcionalidade na vida. Justamente por quê? Porque a gente faz o diagnóstico, faz a concessão, mas a gente está devendo no processo de adaptação e reabilitação. E esse processo de adaptação e reabilitação é o que faz a diferença para que essa pessoa possa usar essa órtese e prótese, que de fato o que a gente faz a concessão... Para garantir a qualidade de vida dela. Qualidade de vida. Por exemplo, a gente está falando aqui da saúde auditiva, estávamos lá no evento junto com a universidade, com pesquisadores, com centros e serviços de excelência no país, e que é um jeito do Ministério, profissionais atuantes, debatendo juntos o problema, eu do lugar da formulação e eles com os problemas do real, né? Debatendo juntos num processo de sinergia importante para que as políticas públicas aconteçam de fato e cheguem na população, porque esse é um jeito desse Ministério trabalhar. A gente trabalha junto com o trabalhador, junto com as entidades, ouvindo as universidades, a gente precisa dessa expertise para produzir bem. Mas a gente estava colocando esse cenário, por exemplo, a gente faz hoje muita concessão de aparelho auditivo para as pessoas com deficiência auditiva, e o número de reabilitação efetiva não é bem menor do que a concessão. Ou seja, muita gente está recebendo a prótese auditiva, mas não está tendo um processo adequado de adaptação e reabilitação, e aí o que acontece? Ele não consegue usar a prótese. E aí ele acaba encostando a prótese, ele acaba desistindo do uso dela, e aí a gente tem, inclusive, que pensar no que isso significa em termos de desperdício de recurso público, se eu não faço o processo de cuidado à saúde de modo integral, percebe? Se eu começo, se eu faço uma triagem auditiva, eu tenho que só faz sentido eu triar, identificar os problemas precocemente, se eu tiver estruturado uma rede assistencial capaz de diagnosticar o problema, de dar atendimento adequado, concessão da prótese, mas também fazer o processo de adaptação e reabilitação para que, de fato, essa pessoa tenha um ganho funcional. Então, a importância desse cuidado integral. Para isso, uma das principais desafios, e que a gente brinca que tem que ser permanente, no Ministério da Saúde a gente usa muito essa estratégia da educação permanente como uma estratégia. Nós, na Secretaria do Ministério, na Secretaria de Atenção à Saúde, em parceria com a CEGETS, que é uma outra secretaria, de formulação de material didático, de formatação de cursos à distância, cursos presenciais, em processos permanentes de discussão e debate para que os profissionais possam se qualificar para a atenção dessas pessoas. E tem tido, Vera Lúcia, uma adesão desses profissionais? Eles têm percebido a necessidade dessa constante educação para atuar junto a essa política pública? Em geral, a gente vai começar as primeiras capacitações agora em agosto dessa rede específica, né? São 3 capacitações que a gente começa, mas já estamos projetando as de 2014. Eles têm a adesão, a gente acredita, ainda não tem as inscrições, mas ela será bem grande, porque a gente é muito pressionado, né, os profissionais cobram, né, eles têm cobrado por onde a gente vai no Brasil, eles solicitam, eles falam dessa necessidade a maior carência de fazer capacitação, para que eles possam, de fato, atender bem. Porque também aí a gente tem que compreender, por exemplo, a pessoa com deficiência é uma agenda que, como ela ainda é a primeira vez na história do SUS que existe uma política estruturante, antes desta política,
só as pessoas os especialistas que trabalhavam com esta agenda conheciam um pouco desses processos. Vários profissionais não conhecem, eles estão afastados dessa discussão, eles têm uma pouca intimidade com esta agenda. Então, isso temos que romper, porque, por exemplo, quando você fala assim, o processo de reabilitação, ele é feito por um especialista e ele conhece já esta agenda, bom, ele precisa se atualizar, mas isso não é bem verdade. Hoje, a maior causa de produção de deficiência está no acidente de trânsito, por exemplo. Esse paciente, portanto, esse usuário, ele sofre um acidente de moto, o SAMU, o resgate, vai lá, pega, leva para o hospital, são feitos os procedimentos para salvar a vida e muitas vezes ele fica com uma sequela. Essa equipe que atende, desde o SAMU, do resgate, a equipe hospitalar, precisa agregar conhecimento sobre o modo de cuidar, de tratar, de cuidar, já desde o momento inicial do trauma. Então, agregar equipes de reabilitação, agregar capacitação nas equipes de urgência e emergência, nas equipes hospitalares, a equipe de atenção básica, que é super importante. Por exemplo, profissionais da atenção básica são a rede mais capilarizada no SUS. Tem sempre uma unidade básica perto do usuário. Hoje, até porque existia a falta de política promovia uma falta de acesso mesmo a esse cuidado, muitos desses pacientes, pessoas com deficiência, estão em casa, muitas vezes, sem atendimento. E a atenção básica, ela tem um papel super estratégico de identificar esses casos, de poder fazer o acompanhamento, fazer a busca ativa, encaminhar para os processos de tratamento. Então, é importante qualificar a atenção básica para que ela possa compreender o que é uma deficiência intelectual, visual, auditiva, o que é um paciente com mostomia, né, que depende de uma bolsa, são quadros específicos ali que geram incapacidades importantes, barreiras importantes para o processo de aprendizado, para a vida do trabalho, para circulação nos espaços da cidade, e não simplesmente, não abandoná-los no sentido de deixá-los, né, às vezes bem cuidados dentro de casa ou não, mas a questão não é essa, mas como uma coisa de limitação. Não, eles podem ser muito produtivos à sociedade, né, essas pessoas, eles são cidadãos e eles têm que ter acesso aos recursos da saúde para que eles possam, de fato, contribuir com a sociedade como todos nós. Esse é o desejo das pessoas com deficiência, né, que estão junto conosco produzindo a política. E um pouco sobre esses recursos aos quais eles terão acesso, a gente conversa daqui a pouco. Ok. O Diálogos faz um breve intervalo e volta já. Não saia daí. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos com a doutora Vera Lúcia Ferreira Mendes, coordenadora da área técnica da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde. Vera, a gente conversou bastante sobre a atuação dessa rede de atenção básica. O que eu acho que é importante a gente salientar, que esses recursos que as pessoas com deficiência muitas vezes elas têm acesso, eles ficam descentralizados. Mas a ideia do plano é que isso seja integral, né, que todo mundo consiga fazer a triagem, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e esse acompanhamento. Sim, com certeza. A gente tem um grande desafio com essa implementação das redes no Brasil inteiro, dessa rede no Brasil inteiro, é o desafio de poder construir serviço, rede, pontos, os diversos pontos de atenção que uma pessoa com deficiência precisa. Então, eu tenho que capacitar a rede básica para acolher melhor, para atender e fazer o acompanhamento de saúde também dessas pessoas. Eu tenho que ter centros especializados para que ela possa fazer o atendimento e tenho que ter a rede hospitalar preparada também. Então, isso em cada ponto do território nacional. Essa é a expansão da rede que a gente precisa fazer e principalmente, por exemplo, no Norte e Nordeste, que há uma carência, um vazio assistencial desses serviços. Porque hoje, o que acontece? Como você tem poucos serviços e eles estão muito concentrados no Sul e Sudeste... Serviços especializados para atender essas pessoas com deficiência. Serviços especializados, essas pessoas elas acabam tendo que viajar a distâncias absurdas, né, e desorganizar toda a vida para passar longos períodos fora de casa.
Então, qual é a ideia? A ideia é instituir essa rede, quer dizer, para cuidar da pessoa com deficiência, naquilo que é o seu acompanhamento à saúde, porque vamos lembrar a importância da atenção básica. Pessoas com deficiência, a gente tem que vencer uma cultura e até um preconceito de olhar para pessoas com deficiência na sua marca da deficiência. Então, as pessoas com deficiência, sei lá, mulheres cadeirantes, elas também precisam fazer acompanhamento de Papa Nicolau, de câncer de colo de útero, pessoas com deficiência também têm cáries, pessoas com deficiência são hipertensas, ou seja, elas são pessoas absolutamente comuns e que precisam de um processo de acompanhamento geral da sua saúde. Isso por um lado. Por outro lado, a atenção básica também tem que ter um papel, ela tem um papel estratégico no processo de acompanhamento e monitoramento e até de ações de reabilitação no âmbito territorial, de articular os recursos no território para que essa pessoa possa ter acesso à reabilitação. É uma corresponsabilidade de todos os setores. Todos os setores. Agora, ela encaminha, ela precisa contar com o centro especializado de referência, de preferência o mais próximo do território, quando ela precisa de uma ação de densidade tecnológica e específica em processo de reabilitação. Então, por exemplo, eu preciso para um cadeirante ou para uma pessoa com deficiência auditiva ou visual de um período de processo intensivo de reabilitação para que ela possa ter ganho de funcionalidade, né? O que a reabilitação faz é isso, a partir de estratégias muito específicas e do recurso da tecnologia assistiva, ela amplia, né, o máximo possível a funcionalidade daquela pessoa. Esse processo feito entra mesmo quando ela está no centro de reabilitação, a unidade básica de saúde não se desresponsabiliza desse usuário, porque esse usuário continua morando naquele lugar, ele pode contar com várias estratégias, tem programas na atenção básica que são extremamente estratégicos para essa rede. Você tem o Melhor em Casa, que é um programa que faz atendimento domiciliar, né? A demanda dos pacientes de atendimento domiciliar é praticamente toda de pessoas com alguma deficiência. Você tem o PSE na escola, né, o Programa Saúde na Escola, que também está atuando no âmbito da promoção, da identificação e direcionando esses pacientes para o acompanhamento. Você tem os NASFs, né, que são os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, que são equipes com, inclusive, profissionais de reabilitação que podem dar apoio matricial, que podem criar ações estratégicas. Você tem um programa novo do Ministério, que é a Academia da Saúde, que é da atenção básica, que são espaços, né, super importantes de saúde, de exercitação, saúde física, bem-estar, qualidade de vida, que para uma pessoa com deficiência, por exemplo, até física, que fez o seu processo de cuidado e etc., a manutenção é super estratégia que ela seja feita, por exemplo, pode ser agregada a um programa Academia da Saúde, ou seja, ele não precisa, a pessoa com deficiência, embora ela precise, em muitos casos, e a rede vai garantir esse acompanhamento singular a partir do que ele precisa. É equivocado a gente pensar que toda pessoa com deficiência precisa de um acompanhamento sistemático para o resto da vida. Elas precisam de períodos de reabilitação intensivos, agregar funcionalidade o máximo possível, orientação adequada para cuidar das suas vidas, acompanhamento à saúde adequado e agregar recursos para que ela tenha uma vida saudável, uma manutenção e os seus processos de acompanhamento. Então, essa rede estar o tempo todo articulada é muito importante. Por exemplo, no caso, né, a gente fica pensando que é esse desafio. Instituir isso na rede inteira é eliminar esse problema esses grandes centros que existem no Brasil, como, por exemplo, que eu estive aqui visitando, que é o Centrinho. Ele condensou aqui um grau de expertise, pesquisa e assistência de excelência na saúde auditiva, com fissura, né, e vários outros casos. Então, em vez da população inteira vir para cá, né, para ser atendida, e vai ser atendida de modo precário, porque não é possível ficar aqui para sempre, a gente tem que fazer uma coisa mais inteligente. Vamos instituir o acesso no Brasil inteiro, criar essas redes no Brasil inteiro, e inclusive em Bauru, né, que foram habilitados centros aqui já, 2, e o Centrinho de Bauru, ele pode funcionar não só para o atendimento da demanda regional, como sendo
um polo, se a gente, por exemplo, colocar esses centros no Brasil com telesaúde, o Centrinho de Bauru pode funcionar como um matriciador desses centros de reabilitação novos, no sentido de que eles podem discutir os casos clínicos, trocar exames, os profissionais podem, nesse processo de colaboração dentro da capacitação também desses profissionais. Isso, você falou uma coisa absolutamente estratégica. A gente falou de capacitação há pouco, eu diria o seguinte para você, é claro que é importante, nós vamos fazer muitos cursos de capacitação e educação permanente, mas o melhor processo de educação permanente é aquele que é em ato, é aquele que é feito junto com o atendimento real e concreto do usuário. Então, como é que uma equipe lá do outro lado do país, no Acre, em Manaus, no Tocantins, essa equipe responsável pode matriciar, ser matriciadora da rede básica, a rede básica também fazer essa busca ativa, esse encaminhamento adequado, sem se desresponsabilizar pelo cuidado do paciente, e como é que certos casos também não podem entrar em conexão pelo telesaúde, por uma série de recursos que a gente tem hoje, de trocar experiências com centros de excelência que já têm protocolos estabelecidos, que já têm experiência clínica vasta de poder fazer diagnósticos diferenciais mais precisos, ou seja, é uma transferência de tecnologia em ato no processo de trabalho. E mais do que isso, a gente talvez assim conquiste de fato. A universidade faz o seu papel importante, né, de produzir conhecimento e transferir essa tecnologia para todo o Brasil, e a gente teria, de fato, um sonho, né, que a gente tem no SUS, porque não adianta só ampliar acesso, tem que pensar na qualificação desse acesso, padrão de qualidade em todo o território nacional, para as pessoas com deficiência serem atendidas. E aí vamos garantir aquela qualidade de vida que falamos no começo dessa pessoa com deficiência? Exatamente. Aí a gente define uma coisa que a gente brinca, assim, tudo isso, na verdade, tem um foco que é o mais importante, né? A gente faz tudo isso e está nesse esforço e precisa da sociedade inteira junto, de estados, municípios, das universidades, dos serviços, trabalhadores de saúde e das pessoas, né, da sociedade inteira, ajudando a gente a construir um sistema de qualidade. É possível, ele é plenamente possível de ser, e só assim a gente vai estar garantido, porque a gente faz tudo isso para a população brasileira, para o usuário na ponta, para a pessoa com deficiência que merece, tem direitos, né, e precisa ser melhor atendida e será, né, para que ela possa ganhar plena cidadania, autonomia, ter direito ao trabalho, à vida e etc. Né? Para isso que a gente está trabalhando. Fera, eu queria agradecer enormemente a sua participação e ao Ministério da Saúde por ceder a sua fala e explicar esse assunto que é tão importante no sentido de discutir as políticas públicas e efetivamente o que vocês fazem para colocar a mão na massa e promover a capacitação dessas pessoas e principalmente atingindo aí o cidadão, que eu acho que é a pessoa que vem a ser beneficiada com todas essas discussões. Não, sem dúvida. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui na TV para poder estar divulgando aí essas questões e colocar em debate esse tema. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Acompanhe a TV Unesp e o nosso programa também pela internet. Compartilhe os conteúdos e comente. Obrigada pela companhia e até semana que vem.